Olá, meu nome é Tamires, sou professora de Biologia e vamos iniciar a aula de hoje falando sobre a Amazônia. A gente vai tentar entender um pouquinho como é que ocorre a fauna, a flora, a vegetação, o relevo desse bioma que ele é muito importante não só para o Brasil, mas para outros países principalmente. Ok? Então a gente vai tentar agora definir o que é um bioma. Amazonas, me perdoe. A Amazônia é importante bioma do território que ele corresponde a 6,9 milhões de quilômetros quadrados. E aí ele, por a sua diversidade, ele abrange 9 países, como Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana Francesa, Peru e entre outros desses países, ok? Então a gente sabe que grande parte desse bioma ele equivale no Brasil, né? Então ele é considerado como o maior bioma brasileiro. Além da sua grande área territorial, a outra característica que ela impressiona é a sua biodiversidade. Que na Amazônia existem cerca de 2.500 espécies de árvores e 30 mil espécies de planta e mais de 100 mil existentes de toda a América do Sul. Lembrando que grande parte dessas plantas, dessas árvores, elas estão ameaçadas de extinção. Então a gente vai tentar ver uma imagem aqui da Amazônia e a sua principal característica, que ela é muito importante hoje, principalmente para o nosso planeta. Então a floresta amazônica ela é considerada a maior floresta tropical do mundo e a sua conservação ela é um tema que ela é muito discutida na sua atualidade, de níveis internacionais, especialmente pela sua importância na regulamentação ou na sua regulação climática global. Então, quando a gente fala muito por ele ser um dos maiores biomas encontrados dentro do nosso território, do nosso planeta, e ele ser responsável por regular a climatização desse planeta, então ele é um tema muito discutido, de vasta importância. Ela é muito importante, principalmente para a sociedade, para os nichos ecológicos, para as espécies, em todo modo geral, ele é importante para a sociedade em si. A gente agora vai ver as principais características que são do clima e do relevo da Amazônia, ok? Então, o clima da Amazônia ela é equatorial, caracterizados por elevadas temperaturas. Então, essas temperaturas elas variam entre 22 e 28 graus Celsius e a umidade do ar ela pode passar de 80% por ano. Então, essa variação, por ela tá perto da linha do Equador e haver essa variação de temperatura, então essa umidade do ar ela é muito variável. Então, o relevo amazônico ele é formado de planícies, de várzeas, planalto amazônico e escudos cristalinos. Geralmente eles não apresentam muito altitude acima de 200 metros. Então, contudo, o Pico da Neblina, que é considerado o ponto mais alto do Brasil, ele se localiza no norte do estado do Amazonas, que tem mais de 3.014 metros. Então, quando a gente fala muito do clima, a gente vê que na Amazonas ele tem um clima muito... Eu estou tentando descobrir uma forma assim mais leve, porque não tem muito calor por conta da quantidade de árvores que está presente dentro deste bioma. Então a gente vai agora ver as características da fauna e da flora da Amazônia, ok? Então a floresta amazônica ela abrange várias espécies, uma das suas maiores diversidades de espécies são encontrados dentro da Amazonas. E aí existem alguns que se destacam, como a anta, a preguiça, a arara vermelha, o tucano, o morcego, tamanduá. Então a gente vê que algumas espécies são características específica do bioma da Amazônia, do amazônico. E a sua vegetação ela é formada por árvores de grande porte. E algumas são nativas da Amazônia que são específicas, como a pupunha, o açaí, a seringueira é linda, é uma das que eu acho mais bonitas. O cedro, a castanheira, são árvores que ela tem uma elevada altura, elas são árvores enormes que vivem por bastante tempo. Eles conseguem isso, seu nível de vida é muito grande, muito extenso, por ela ser considerada árvore de grande
porte. E uma das suas características também são o nicho dele. Então, quando existe uma fauna e uma flora equilibrada, esse bioma ela consegue se manter viva, se manter produtiva por bastante tempo. E a gente agora vai ver umas principais características da importância mundial que a Amazônia ela pode trazer, nos proporcionar, ok? Então, a sua importância, ela participa na regulação das chuvas de quase todo o Brasil. Ela também influencia nas chuvas da América do Sul. Ela representa a maior biodiversidade do planeta, podendo ainda haver espécies que não foram descobertas. Atua na regulação do clima do mundo, armazena bilhões de toneladas de carbono e as florestas desmatadas liberam grande quantidade de gases do efeito estufa para a atmosfera. Então a gente acaba entrando em alguns impactos ambientais que ocasionam na Amazônia, que está preocupando de nível internacional, ok? E aí a gente vai ver agora algumas características desses impactos ambientais que estão sendo influenciados diretamente ao bioma presente na Amazônia, ok? Então a gente vai ver agora que existe a queimadas, a garimpagem, o desmatamento, o contrabando de plantas e também animais silvestres, tráficos de animais, disputa de terra, assentamentos humanos e a caça e a pesca ilegal. Então, estudos indicam que grande parte desse bioma ele já foi degradado pela ação humana, ou seja, equivalente a mais de 20% do seu total. Então, a gente começa a perceber o papel do ser humano, ele acaba interferindo nesses impactos ambientais. Impactos esses que vai prejudicar o seu processo do seu bioma em si. Então vamos preservar, vamos ter o equilíbrio, vamos começar a entender que animais silvestres têm que viver num habitat que deve se viver. Então espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula.